Series SF5. Então um SUV chinês aí elétrico, mais ou menos, que eu vou explicar, não é bem isso, né? Pelo menos não na categoria que está determinado. Na verdade, esse carro, assim, ele já vinham falando já do conceito dele, tinham lançado, mas como um produto chinês não é muito explorado, né, pela imprensa mundial. E a ideia de falar dele aqui é porque chegou uma unidade de exibição, acho que duas ou três unidades de exibição aqui, inclusive a gente postou lá no NB, o Lalo acabou postando, e o pessoal perguntou, puta, grava um vídeo sobre esse carro e tal, né? Tá bom, então aí depois eu descobri que a gente fala séries, né? Na verdade é C-Royce, né? C-Royce SF5, vai, mas que seja, o pessoal vai chamar de séries mesmo, né? Então, na verdade, essa empresa, ela surgiu em 2016 na Califórnia, no Vale do Silício. Ela é fundada por um americano, tá? Inclusive, um dos cofundadores é um rapaz que chama Martin Eberhard. Esse cara foi um dos cofundadores da Tesla, olha só. Isso me faz até lembrar que a gente comentou no NBcast. Aliás, vou deixar o link desse NBcast na descrição, tá? Para quem não viu, que é o do Ford versus Ferrari, que eu e o Henrique comenta, e a gente vê que como as empresas estão interligadas entre si, né? Tipo, uma tem influência na outra, como que a Ford tem importância, a Ferrari fez aquele negócio da Ford, do filme Ford vs Ferrari, né? Mas você vê como isso impacta em todo mundo, até em Shelby, Lamborghini, Mercedes, Porsche. Cara, você vê uma empresa tá interligada, até Pagani mais tarde, né? Vamos ver como uma empresa tipo tá interligada, como uma depende da outra, faz parte da história, né? Até aproveitar o NBcast na última sexta-feira, não foi pro ar, a gente não gravou. Cara, é simplesmente tempo, entendeu? Eu tive que fazer várias gravações com o Rico Matheus, trazendo eles para Amigos por Carros, né? E não deu para gravar. Acabou ficando muito em cima, até eu vou ver se eu gravo alguma coisa com eles, aí tentar fazer 2 semanas seguidas, assim, para tentar compensar, tá? Mas então, voltando ao carro aqui. A empresa foi fundada em 2016 por esse americano, e é interessante assim, você para pensar, pô, esse Martin aí, o cara saiu da Tesla, decidiu criar um negócio, outro e tal, por quê, né? Então você vai ler um pouco da história, que é curioso, aconteceu algo do tipo com o Steve Jobs também. O cara criou a empresa, um dos cofundadores da Tesla, depois ele foi expulso da própria empresa, né? Aquela história do Steve Jobs da Apple, né? Eu tô até terminando de ler o livro lá da biografia do Steve Jobs, e depois, óbvio lá, depois ele voltou para a empresa, né? Explodiu o sucesso e tudo mais. Mas no caso aqui desse Martin Eberhard, ele foi expulso pelo próprio Elon Musk. Olha que coincidência, que não foi um dos outros cofundadores. A Tesla surgiu antes, depois ele entrou lá como acionista, depois virou majoritário, depois conseguiu tirar o cara. Olha como são as coisas, né? Mas então, aí surgiu essa empresa em 2016, essas séries, né? C-Royce. E 2016, 2017 veio uma empresa que chama Socon, chinesa, comprou ela, tá? E mudou o nome, né? Ela surge como SF Motors, na verdade, em 2016. E em 2017, comprado por essa chinesa, vira Series, o C-Royce aí, né? Aproveitando para dizer, essa empresa não é da Huawei, tá? Aquela marca de celular chinês, né, que tá crescendo bastante aí. Na verdade é uma parceira, tá, da Huawei, que faz o interior, faz coisas de alto-falantes, isso daí é Huawei, mas é só uma parceira. Inclusive tem até uma reportagem da Reuters, eu vou ver se eu ponho na descrição também, que lá explica que a Huawei, o CEO da Huawei fala que ele não tem intenção, não é dona e não tem intenção de comprar, é só como uma parceira mesmo. Mas você vai ficar conhecido, como a gente fala, né, esse SUV aí é o SUV da Huawei, né, não é. É outra empresa, mas tem tecnologia toda interna da Huawei, né? Então, bom, primeiro falar do exterior, né? Você olha assim, como uma empresa chinesa, ela se inspira em principalmente produtos alemães, né? Faz parte, tá? Para os alemães, e essa tem influência americana, claro, né? Não precisa nem falar que a Tesla, só você olhar o interior, aquele tablet de pé, não precisa nem falar que a Tesla está influenciando todo mundo até hoje, né? Mas você olha o exterior, por exemplo, de frente. O que eu vi de frente? Eu achei Veloster na frente, eu achei Urus, tá? De perfil, eu achei a Mercedes EQC nela. Na traseira eu achei EQC, achei Macan também, as últimas Macans, né, com a ligação das 2 lanternas atrás. A própria chave desse carro, cara, desculpa, aquilo é uma chave Porsche, olha o desenho, até o desenho fizeram igual, assim, eu falei, meu Deus, até nisso os caras copiam, né? Mas falar um pouquinho então do carro em si, cara, eu vou deixar rolando aqui. Tem um vídeo de apresentação oficial do carro. Meu Deus do céu, que vídeo ruim. É muito engraçado porque ele é muito ruim.
E assim, geralmente a gente tem aquele ditado, né? Geralmente quem tá criticando tá fazendo menos, é verdade. O problema é quando uma empresa, independente da área que você tiver, né? Seja área de tecnologia, se você está criando, sei lá, uma TV nova, um celular novo, um monitor novo, um carro novo, uma moto nova, sempre vem uma pessoa que tem um padrão, né? Coloca um padrão assim nessa indústria, né? Nesse ramo, o padrão é esse tal, não sei o quê. E quando você vê concorrentes não chegando nem próximo, que pode dar risada, ou mesmo apresentações mesmo que a gente vê, você fala, nossa, não acredito que os caras deram essa porcaria, né? Tipo, acho que é o clássico, a apresentação da Tesla da Cybertruck lá, da bolinha, né, que jogou lá, depois ele explica, teve explicação lá, mas você fala, nossa, os caras deixaram fazer isso ao vivo. E isso aqui é muito pior, tipo, os chineses levam isso para um nível muito pior, sabe? São dois chineses, né, um deve ser um CEO que não deu para entender muito, não... É muito ruim, cara, tudo, tá? Mas, assim, a questão de ruim é que os dados são confusos, os apresentadores, um se atrapalha o outro, um fala uma coisa, daqui a pouco o cara corrige, só que ele tem aquele inglês falado como uma espécie, não chega a ser um inglês de indiano, mas é um inglês falado por um chinês. Então é difícil de você entender. Eu já fico ainda, quem já trabalha com estrangeiros que tenta falar inglês, é muito da nossa língua nem se fala, né? Mas a gente tem que entender ainda. Mas você vê assim, tipo um indiano falando inglês, ou um chinês falando inglês, um japonês falando inglês, tipo, é difícil, né? Eu trabalho com esse tipo de pessoa. Então assim, às vezes o cara fala assim, ele confunde as palavras e em uns certos momentos ele confunde as medidas também. Então às vezes ele fala a potência do motor do carro, aí ele fala kilowatt. Eu falei, cara, não é essa potência em kilowatt, essa potência que ele falou é em HP. Não pode ser kilowatt, é muito forte, sabe, coisas assim, detalhes. Mas beleza, tipo, o cara tá fazendo esforço, né? Vamos falar um pouquinho então da questão, né? Por que no título desse vídeo eu tô colocando aí que não é exatamente um carro elétrico, né? Tá, esse carro é o seguinte, ele tem um pouco de mistura de tecnologia, aliás, o que está nele, eu não vi nenhum carro ainda, tá? O que acontece? A gente tem... Vamos pensar no BMW i3, tá? Vou deixar até um card aqui em cima à direita se você não viu. Eu testei um i3 lá pelo Amigos por Causa, eu explico a tecnologia do carro, né? Um motorzinho elétrico e tal, não sei o quê. E ele tem um tanque opcional que é o tal do Rex, né? É um motor bicilíndrico de moto BMW 600 que ele funciona só como um gerador, né? Qual que é a ideia? O carro é elétrico, mas se acabar a autonomia dele, esse motor bicilíndrico ele dá partida e ele, na verdade, ele não auxilia com força do carro, ele só abastece a bateria. A ideia é de ser de emergencial, né? Então é assim, vou dar um exemplo, que a ideia do i3 é o uso de carro urbano, tá? Não é feito para pegar rodovia, apesar que você pode pegar rodovia, mas ele não foi feito para isso. Mas digamos, você precisa fazer, puta, daqui a pouco, caralho, tá acabando a autonomia, eu não tenho onde abastecer, você tem um motor bicilíndrico lá, né? Da BMW, puta, eu não lembro o tanquezinho, eu acho que era menos de 10 litros, né? Eu coloco aqui se eu falei errado, mas é um tanquezinho lá de motor a combustão que dá partida no gerador e ele carrega, né? É um tanquezinho pequeno, não é nem 10 litros, né? Que seja. Qual que é a ideia? Exatamente, acabou a autonomia, ele carrega tal, então ele não vai te deixar na mão, né? Aí você tem uma outra alternativa, que é tipo o Golf GT ou A3 e-tron, que agora é que chama, é A345 TFSIe, né? Que é 1.4 turbo, e ele tem um motor elétrico também, né? Funciona como híbrido, né? Você tem autonomia no elétrico, motor a combustão que é 1.4 turbo, né? Acho que era 150 cavalos e tem mais o auxílio elétrico. O auxílio elétrico, assim, você pode andar só no elétrico, né? Você tá andando no Golf GTE, no A3 e-tron que seja, ele vai gerenciando, né? Ele pode andar só no elétrico, puta, tá acabando a autonomia do elétrico, dá partida na combustão, aí ele corta o elétrico, ou dá pra funcionar como híbrido, né? Então os dois vão funcionando junto, né? O combustão e o elétrico, né? Ele vai gerenciando, né? Então até fala lá, eu lembro que no press release da Audi do A3 e-tron, eles falavam assim, com um tanque cheio do A3 e-tron, que eu acredito que o Golf seja a mesma coisa que é o mesmo powertrain, né? O tanque cheio de combustível, que eu não lembro quantos litros que eram, mas o tanque cheio de combustível, mais a bateria completa, você pode chegar próximo da autonomia de 1000 km, né? Então qualquer ideia, como eu falei, você vai andando com o elétrico, diminuiu, dá partida no combustão, ele carrega, aí corta o combustão, funciona elétrico, esse gerenciamento ele consegue andar muito próximo de 1000 km, né? Esse carro também, mas ele é um pouco diferente. Esse carro ele tem um negócio bizarro que eu entendi porque lá na Europa, em alguns países eles não consideram esse carro elétrico, eles consideram esse carro híbrido. Aí você fala, pô, mas ele não tem o mesmo princípio do gerador? Sim, ele é um motor elétrico, né?
Ele tem a opção de two-wheel drive, né? Tração dianteira ou tração integral, né? É integral, né? Ele fala tração dianteira ou tração integral. Então, é um motor ou dois motores, né? Que é um motor 1.5, 4 cilindros. Esse é o gerador, tá? Quando eu vejo o próprio motorzinho do i3, o Rex, eu já acho ele grande, tá? Quando eu olho, uma hora o CEO tava mostrando aí o motor 4 cilindros que ele auxilia como gerador, eu falei, meu Deus, mas é o tamanho do motor de um carro popular, cara, é grande. E você vai colocar no carro elétrico? Aí o melhor é que fica no tamanho do tanque, né? O tamanho do tanque que ele fala é 56 litros. Cara, um carro popular tem o quê? 45 litros mais ou menos, né? Então é o seguinte, com o motor elétrico, então é confuso, porque eles entram não é em contradição, mas tem informações meio confusas, né? Eles falam que o motor elétrico do carro, eu acho que é o duplo motor elétrico, o carro fica com 557 cavalos e 83,5 kg de torque, né? E a ideia desse motor, desses motores elétricos, né? Então, andar com o carro, a autonomia do elétrico é muito baixa, 180 km, tá? Com os padrões de hoje é hiper baixo, assim. Aí você fala, pô, e o que é esse motor 4 cilindros dentro do carro? Eu falei, olha que loucura, velho. O carro não era para ser elétrico, por que tem um motor gigante assim, 4 cilindros, né? Para ser como gerador. Que é 1.5, que tem algo em torno de 110 cavalos, né? Que ele fala 113, né? Aí no vídeo até o cara se confunde, ele fala 110 kW, não é 110 kW, tá? E o bizarro é o tamanho, né? Na verdade eles não chamam nem de motor, eles chamam de Range Extender, né? Na verdade tinha que ser Engine Extender, né? Porque você vai olhar e fala, cara, tá, beleza. Aí você começa a entender por que esse carro é considerado híbrido e não elétrico. Porque qual que é a ideia? É numa situação de emergência como no i3, né? Mas já no A3 e-tron e no Golf GTE, eles funcionam, eles auxiliam, eles movimentam o carro. Um funciona com o elétrico que tem o combustão que tem no A3 e-tron e no Golf GTE, ele não é gerador, ele auxilia no movimento das rodas, ele dá força, ele carrega o carro. Só que nesse carro não, ele é tipo assim, o que eu quero dizer de maneira geral? O motorzinho elétrico é pequeno e o motor a combustão é gigante. Você fala, cara, como assim isso é um carro elétrico? Você tá louco? Isso aqui não vai passar em... Que bizarro isso. Aí você vai pensar assim, porra, um tanque de 56 litros, 57, né, que eles falam. Maior que um carro popular. Autonomia do elétrico 180 km, 0 a 100 4.6. Aí eles falam, não, mas a autonomia dos dois juntos também dá 1000 km. Aí depois eu fui ver, esse 1000 km tá errado também. Porque não é naquela circunstância do WLTP, né? Que tem o NEDC, tem o WLTP e tem outra americana lá, né? Hoje o pessoal usa mais a WLTP, né? Que a NEDC são aqueles ciclos de... como que se fala? É tipo para homologação, né? Então o cara ele pega... É uma pessoa andando no carro, no mesmo circuito, por um certo período, daqui a pouco para, o cara retorna no mesmo circuito. O legal é o WLTP, que ele pega várias circunstâncias, né? Ele enche 4 pessoas no carro, às vezes uma pessoa pega trânsito, pega chuva, pega rodovia livre, pega cidade, entendeu? Então o WLTP é o mais real. Nesse aqui é 1000 km no NEDC. Aí eu já vi o cara nesse vídeo falando que é 800 km. Eu falei, tá, agora já mentiram. Tipo assim, olha as informações, era 1000 ou era 800? Então vamos contar que o 1000 km seria no NEDC e o 800 km é o WLTP. Esse é um carro elétrico, mas você tem um puta do motor a combustão no carro, de um carro popular, né? 1.5. Tipo, oi, pra que você tem isso? Então assim, é esquisito esse carro. É chinês, né? Chinês tentando, entre aspas, inovar. Aí você pensa, pô, não é mais fácil tirar um motor elétrico desse carro? Ou fazer o contrário, faz o carro ser híbrido, né? Já que você tem um puta motorzão aí, não é 4 cilindros, não é SUV, assim, eu fui olhar as dimensões, aliás, as dimensões do carro é muito semelhante ao da EQC, tá? Aí você percebe, você vê, caramba, os caras copiam as mesmas negócio de largura, comprimento, até eu peguei aqui, é assim, 1.9 de largura, 4.7 de comprimento, metros, né? E 1.6 metros de altura, né? Aí você vai olhando assim, eu falei, nossa, que carro estranho, cara. Ele lembra várias coisas, porque toda vez que eu olho esse carro eu lembro da Urus. Lembro da Urus e lembro do Veloster, principalmente de frente, assim, né? 3/4 lembra mais a Urus. Aí daqui a pouco eu vejo isso daí e falei, cara, acho que os caras queriam criar um meio termo entre o Golf GTE, o A3 e-tron, o 45 TFSI que seja, TFSIe, né? E um i3. Só que fizeram isso. Cara, sei lá, não... Eu olhei assim, não tem muito sentido você ter um motorzão desse, é um motor grande, 4 cilindros, né? Lá no interior, aqueles negócios que eu falo, né? A Tesla sendo sempre referência, né? Então você tem um tablet lá de 17 polegadas de pé,
O carro, eles falam que conversa de uma maneira imperceptível com o celular Huawei, né? Mas pode conversar muito bem com o celular normal. Você pode controlar o carro com qualquer celular conectado no carro. Sistema de som tridimensional Huawei de 11 alto-falantes, assentos com ventilação, aquecimento, massagem. Certas empresas colocam um padrão na indústria, então tentam copiar ou fazer algo parecido. Aliás, tem uns modos de condução, são 5 lá, né? Que é muito bom. Que é o Eco, o Normal, o Sport, o Freedom e o Speed. Até eu falei, nossa, esse Freedom é o que? O carro sai voando, né? O Eco, nossa, tem umas coisas assim que, tipo, hoje o mundo é bem complicado, né? Hoje tem que medir muito o que você vai falar, né? No vídeo, o chinês fala assim, o Eco é um modo mais para as mulheres, é um modo mais tranquilo, mais confortável, e o modo Speed é mais para os homens, tal, né? Mais gosta de velocidade e tal. Só que o cara falou de uma maneira que soou meio preconceito. Tipo, assim, tô cagando pra isso, porque o pessoal acha, né? Mas assim, eu falei, meu Deus, o cara falou isso no vídeo. Hoje, esse tipo de coisa não pode falar mais nada, né? Assim, que as pessoas já caem em cima, reclamam, né? As pessoas estão muito chatas, né? Por isso que eu não dou importância, eu não abro muita questão da minha vida particular, né? Mas é isso aí, cara, né? Tecnologias, né, que a gente pode dizer no carro. Mas vamos falar de carregamento. Vamos falar de carregamento, vai? Ele não fala muito sobre informações de baterias, mas eu vi falando algo, primeiro 35 kW, depois ele fala 90 kW, carregamento total lento, eles falam que é 4 horas e meia, carregamento total rápido 45 minutos a 1 hora. Tecnologias, tem uma que chama Vehicle to Load, é o mesmo sistema lá que está na Lucid, está no Ioniq, está na Rivian, o que mais que tem? Acho que é isso, né? O Vehicle to Load é aquele que você pode ligar equipamentos no carro, né? Sabe, você coloca... Acho que a Tesla tá fazendo isso também agora. Você pode ligar, tipo, você quer acampar no meio do nada. Você tá em uma... Não nesse caso desse cara, mas pensa num Tesla, vai. Ou num Ioniq e tal, esse caso que eu falei, Rivian, você tem uma mega bateria no carro, né? Então você pode usar o carro como um gerador. Então você pode fazer um churrasco, tocar um som, ver uma TV no meio do nada, fazer um acampamento mesmo, né? E você tem o Vehicle to Vehicle, né? Que a ideia é você carregar... Você pegar um veículo das Seroys, um outro Seroy, você pode passar a carga de um para o outro, né? Então é isso, cara, é isso sobre esse carro. Ele é engraçado pra caramba porque você olha, você vê o pessoal falando, não, eu recebi algumas mensagens, pô, fala desse carro. Comecei a olhar, cara, aí eu falei, nossa, não tem muita informação, não tem muita foto, os press release é muito ruim, é muito limitado, não diz nada sobre bateria. Aí eu fui ver o vídeo oficial dos caras apresentando aí, eu falei, nossa, é muito ruim, cara, a apresentação dos caras. Aí você vai ver, mas por que tem um motor tão grande, 4 cilindros assim no carro? Por que não fizeram esse carro híbrido? Porque agora o meio ambiente, não sei o que. Então, por que 4 cilindros, cara? Aí se percebe que a autonomia 180 km é autonomia muito fraca para os padrões de hoje. Então, assim, tô falando do carro chinês que vale a pena, né? Mas é um carro assim que, tipo, tem uma curiosidade, assim como qualquer carro, né? Curiosidade de andar e tal. Mas não me chamou muita atenção não, assim, referente à tecnologia, ó, talvez o interior, que é o negócio da Huawei e tal, mas fora, assim, de tecnologia de powertrain do carro, muito fraquinho, assim, esperava um pouquinho mais, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, inscreva-se no canal e eu vou soltar mais vídeos essa semana. A semana vai estar um pouco mais tranquila, então eu vou começar a soltar um pouco mais, beleza? Um abraço a todos, obrigado, até.